vocês anotem aí para nós, questão aí da primeira lei de terra, e aí depois nós vamos ouvir a explicação, né? Aí vocês já vão entendendo aí que tudo depende de lei, né? Então havia uma lei para muitas coisas, inclusive para se ter um escravo. Não havia ainda a lei de terra ou da terra, né? Então era meio confuso aí a questão da posse da terra, que era assim uma coisa que o rei pegava e doava para alguém, e daí aquela pessoa ficava ali, ou outro morava no lugar, não tinha direito àquela propriedade e tal. Então surge essa lei para regulamentar a questão aí da posse da terra, tá bom? Vocês anotem no caderno 1850, né? Lei Eusébio de Queiroz, que é uma lei, né? No caso aí, para começar, então, o processo, né? Através da lei, né? Através de leis, o processo de libertação dos escravos. Então, como vocês viram aí, já teve, então, esse início de libertação. Os escravos tinham alguma forma de se tornarem livres já há muito tempo, mas com essa necessidade de convocar escravos para a guerra do Paraguai, então o exército brasileiro, o que ele faz? Ele alista, né, os escravos que queiram ir de forma voluntária para a guerra, né? Por isso chama voluntário da pátria. Eles não foram lá, não, você é escravo, você tem que ir lá para a guerra. Não, não foi assim que aconteceu. Eles foram de forma voluntária. Tanto é que ficou essa frase aí, lá em Porto Alegre tem uma rua, se não me engano, uma rua chamada Voluntário da Pátria. Então, eles iam de forma voluntária para lutar em defesa do Brasil contra o Paraguai, nessa guerra que o Brasil se envolveu lá com o Paraguai. Como recompensa, né, além claro, do salário que eles iam receber para ser um soldado, eles iam ganhar a liberdade. Então, a promessa do exército era que eles indo lá, lutando, vencendo a guerra, voltando vivo para o Brasil, eles iriam ser livres. E foram, né? Então, foi uma forma de libertação da escravidão. Eles, então, depois que voltaram, que o Brasil venceu a guerra lá, o Brasil e os aliados, né? Chamado de Tríplice Aliança, né? Que era aí uma aliança entre o Brasil, a Argentina e o Uruguai, porque o Paraguai queria tomar um pedaço de terra ali no Rio do Plata até sair no mar lá, né? Para transportar a mercadoria deles. O país estava se industrializando e tal. Então, o Paraguai iniciou essa guerra para isso. Então, os outros, né, não queriam ceder o território deles e entraram em guerra e acabaram vencendo a guerra. Então, os voluntários da pátria, ou seja, os escravos que foram lutar de forma voluntária, eles voltaram e já foram, então, libertos. Mas, na família, né, aqueles que não foram lutar na guerra, que permaneceram aqui, continuavam escravos, né? Então, começou a causar aquele choque. Poxa vida, a gente ganhou a liberdade e tal, beleza, mas precisamos libertar os nossos familiares também, né? Nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos, enfim. Então, começa a crescer, então, essa pressão. E uma coisa importante para a gente pensar aqui é que a Inglaterra tem um interesse muito grande que os escravos fossem libertos. Como eu já falei para vocês, não é porque a Inglaterra era boazinha, não, estava com dó dos escravos e tal, e vamos libertar os escravos, porque não se admite mais isso. Não, é porque eles tinham um interesse comercial. Como já ouvimos ali, o escravo, não tinha uma mão de obra especializada, muitas vezes, não rendia como um trabalhador assalariado, porque também não tinha o incentivo de receber alguma coisa em troca, né? Se ele trabalhasse bastante, ele ganhava um prato de comida; se ele trabalhasse pouco, ele ganhava um prato de comida, né?
Então, ele não tinha muito interesse também em produzir, né? Trabalhava sempre contra a vontade. E aí, ele, como ele não ganhava nada, ele não tinha dinheiro para comprar nada também, né? Dependia do que o patrão comprasse para ele. E o patrão, claro, que não ia gastar com seu escravo, ia comprar o mínimo possível. Então, a Inglaterra tinha essa, essa política, né? De libertar o escravo, porque daí, então, o patrão ia ter que pagar, não era mais dono do escravo, ia precisar da mão de obra, então ele tinha que pagar. E essa pessoa trabalhando e ganhando o seu salário, ela podia comprar as coisas que a Inglaterra estava produzindo, né? E já a Inglaterra estava ali com a sua revolução industrial a todo vapor, né? Então, havia uma pressão muito grande. Começou a ficar feio ser dono de escravo, ser um país escravagista começou a ficar feio, né? Então, o Brasil começa a criar as leis no sentido de libertação. Como não podia fazer de uma hora para outra, eles começaram, então, aos poucos, né? Criando leis que iam dando aí a libertação para os escravos. Se nós formos querer fazer uma comparação, podemos comparar hoje, por exemplo, a questão da ecológica, né? Claro, não tem que comparar a escravidão com nada, né? Mas eu digo a política, comparar a política. Tá? Entendo bem, não é comparar a escravidão com a ecologia. Isso são duas coisas muito diferentes. Escravidão não tem justificativa nenhuma, mas ela existiu e ela existia por lei, né? Existiam leis que regulamentavam a questão dos escravos. Mas começou a ficar feio para o Brasil, né? Como um dos últimos países a não libertar os seus escravos, porque agora o mundo já pensava diferente, o mundo já queria que as pessoas fossem livres. Como já disse, não porque eles eram bonzinhos, mas porque eles queriam mão de obra assalariada para poder se tornar também consumidores dos produtos que eles tinham para vender. Então, hoje, se você for pensar um pouquinho, nós temos a questão ecológica. No meu tempo, eu sempre falo para vocês do meu tempo, porque o meu tempo é muito diferente do tempo de vocês, né? Então, muita coisa que vocês hoje nem ouvem falar e nem imaginam que existia, existia. Então, no meu tempo, caçar não era problema. Todo mundo caçava, todo mundo matava bicho, passarinho, qualquer tipo de bicho. Era uma coisa livre, podia caçar, não tinha problema. Hoje nós temos leis aí duras, severas, né? Com essa questão de caça, de abate de animais e tal. Então, ficou feio agora ser caçador, ser vendedor traficante de animais, essas coisas, ficou muito feio. Então, já uma coisa que praticamente acabou. Também, na época que eu era criança e da idade de vocês, eram derrubados de qualquer forma, né? Toda a mata. Lá no oeste catarinense mesmo, que tinha pinhais, né? Sabe a araucária, né? Esses pinheiros, vocês talvez para cá tem pouco, mas vocês podem ver nas reportagens, nas fotos, no filme, enfim. Eram selvas, né? Eram matas intermináveis de pinheiro e foram derrubados. Derrubados. Inclusive, o Brasil contratou uma ferrovia, essa que passa aí no oeste, que a empresa que veio construir a estrada de ferro, ela tinha direito a, não sei se 100 ou 200 metros cada lado da ferrovia, derrubar todos os pinheiros e transformar em tábua para vender, né? E daí derrubava aqueles metros ali que elas tinham direito e entrava, mata dentro, derrubava muito mais. As serrarias, né? A maior força de trabalho que tinha nessa região eram as serrarias, onde as pessoas trabalhavam ali, derrubando madeira e transformando em tábua para construção de casas e móveis e tantas coisas. Então, é uma coisa comum, né? Derrubar um mato era uma coisa muito comum, ninguém ligava para isso, ninguém se importava com isso, né? Tanto é que destruíram a floresta de pinhais, de araucárias aí na região.
pode ver hoje, tem muito pouco. E assim era no Brasil inteiro. Era no Mato Grosso, era no Amazonas, era em qualquer lugar. No Amazonas ninguém quase nem entrava, né? Porque lá era um mundo à parte, né? Hoje, não é mais assim. Hoje existem leis e pressão de todos os lados, inclusive pressão internacional para não se derrubar mais nada, né? Existem leis agora muito severas. Você não pode simplesmente ter uma árvore no seu quintal, chegar e derrubar. Você não pode, né? Ah, mas o quintal é meu, o terreno é meu, não tem importância. A árvore está lá, ela já está assegurada por determinadas leis e, olha, para derrubar uma árvore precisa explicar muito bem por que tem que derrubar aquela árvore e, olha, não é fácil a liberação para isso. E se derrubar sem autorização, pode se complicar muito por causa disso, né? Coisa que antigamente ninguém ligava para isso. Então, essa pressão. Inclusive, o Brasil está sendo colocado aí, e aí, claro, que o pessoal da oposição aproveita dessas situações e se utiliza disso também, né? Inclusive, ameaça de sanções, né, para agricultura. Nós não vamos comprar os produtos de vocês, nós não vamos comprar a carne de vocês, nós não vamos comprar o soja, nós não vamos comprar o milho de vocês se continuarem derrubando mato, né, ou queimando, né, essas queimadas que tem aí, que de vez em quando está no noticiário. Então, começou agora a ficar feio derrubar, né? Então, a ideia agora é preservar. Antigamente, ninguém ligava para isso. E assim é a escravidão, né? Nesse sentido aí, enquanto não interessava, o escravo não interessava economicamente para ninguém, a não ser para o seu patrão, para o seu dono, ninguém se importava com a vida deles, não. Eles eram escravos e ali o dono tinha direito de fazer o que quisesse com ele, né? Já agora, então, nessa época, né, 1850, começa a ficar feios ter escravo, né? Aí, então, a campanha é para a libertação dos escravos, como eu já falei para vocês. Interesse comercial, né? Então, não esqueço nunca que política e economia sempre são muito fortes em nossa vida, influencia muito em nossa vida, tá bom? Anote aí no caderno de vocês sobre a lei do ventre livre, né? Mais uma lei, mais um passo para a libertação dos escravos, tá? Então, a partir dessa data, 1871, né, portanto, mais de 100 anos, né, da época que nós estamos, quem nascesse, a partir dessa data, ele já não era mais escravo. Então, por isso o nome Lei do Ventre Livre, né? A criança que está no ventre, né, a barriga da mãe, ela vai nascer agora livre. A mãe é escrava e vai continuar escrava, a não ser que o patrão, né, o senhor dela queira libertar, mas ela é escrava. Só que a criança não é mais escrava. Claro, ela vai viver com eles ali, junto com os escravos, né? Como é que ela vai nascer e já sair mundo afora? Não, ela vai ficar com a mãe, vai ficar junto com os escravos, mas ela é livre. Quer dizer, quando ela crescer, que ela tiver a idade para tomar uma decisão, a decisão que ela quiser tomar para a sua vida, ela tem toda a liberdade. O patrão não pode obrigar ela a ficar ali na fazenda. Ela agora é livre.